Boa noite, pessoal. Então, vamos lá para nossa aula, última aula antes da revisão, né? O semestre praticamente foi já, né? Estamos aí, último mês. Então, pessoal, hoje nós vamos falar sobre 3 testes em si que são aplicados em metais e banhos metálicos de superfície para garantia de corrosão, determinação de processo protetivo e outras coisas assim, né? Nesse sentido de proteção do material. Um dos testes aplicados é o teste de salt spray. Esse salt spray, ele pode ser tanto de névoa salina ou de névoa ácida, acetoácida, que é uma mistura de sulfato de cobre com ácido acético. Esses testes são muito utilizados na indústria automotiva para garantia de peças metálicas do tempo de corrosão que elas vão aguentar, para dar o tempo de garantia de muitas peças, certo? E esses testes é feito numa câmera, na qual ela tem controle de temperatura, pressão e umidade e pH. E esse teste ele vai se prolongando por alguns dias, depende muito do tratamento. Existem tratamentos que tem que durar só 24 horas em salt spray. Já existem tratamentos como o níquel químico que chega a durar mais de 1000 horas. E assim por diante, dependendo da combinação de tratamento que você tem na peça, esse teste pode se prolongar por muito tempo de análise, tá? Mas esse teste ele é bem documentado pelas ABNT, cada tipo de peça tem sua norma, o seu tempo, e relacionado à espessura do banho com a aplicação também tem determinado quanto tempo ele deve durar, tá? A maioria das indústrias de metal mecânica aqui de Curitiba, do Brasil inteiro, eles possuem essa câmera de salt spray, que dentre os testes de controle em peças metálicas a nível eletroquímico, ele é um dos mais em contas para obter o equipamento, que não é um equipamento tão absurdamente caro, tá? E como muitos são fornecedores para montadoras, as montadoras exigem esse controle de lotes, né, por salt spray. Outro teste que é feito mais a nível laboratorial, porque é um equipamento mais caro, mas também é um equipamento muito utilizado em alguns estudos, é o teste de impedância eletroquímica. O que é impedância? É a resistência do material à corrosão. Ele vai ter uma resistência à passagem de corrente elétrica, e a partir do estudo dessa resistência à passagem de corrente elétrica, você determina o, o quanto aquele sistema protetivo que foi aplicado em cima do metal, ele é durável. Um exemplo, você tem um metal base, um aço, um ferro, um aço em si, e você aplica uma camada de tinta. E a camada de tinta aplicada, ela consiste de 3 camadas. Um primer, um intermediário para dar espessura e o acabamento, né? Então, com a impedância, você aplica uma corrente alternada sobre a peça e a peça vai te dar uma resposta. Você vai ter um eletrodo de referência, o eletrodo de trabalho é a propriamente dita peça e o eletrodo de recepção de dados. Então, geralmente, o eletrodo de trabalho é a peça, o eletrodo de referência é um eletrodo de hidrogênio e você tem um eletrodo de platina, tá? Esses eletrodos fazem com que um vai emitir, um vai ser a referência, outro controle da solução e outro de trabalho, que é a própria peça. E o teste de impedância ele vai medir a resposta da peça em relação àquela corrente elétrica, o quanto a peça resistiu à penetração da corrente elétrica. Essa resistência ela é chamada de resistência e também tem a capacitância do teste, que vai ser a resistência da peça. E dependendo da quanto tempo ela vai aguentando esse teste, você vai você vai poder medir a resistência do teu tratamento. Um exemplo, essa peça do eletrodo de trabalho, ele tem uma solução de cloreto de sódio em contato. Então ele cria ali uma pilha galvânica. E essa pilha vai, com os passar dos dias, você vai medindo. Todo dia você vai, de 24 horas em 24 horas, você vai medir o quanto essa peça ainda está resistindo à passagem de corrente elétrica. Por quê?
O tratamento químico à base de tinta protetivo, ele serve como isolante. E quando você tem um tratamento metálico, eles têm um diferencial de potencial. Então você também consegue medir o quanto está demorando para a corrente elétrica passar pelaquele primeiro potencial até chegar no potencial do metal base, tá? Então esse teste te garante com muita precisão e riqueza de detalhes características fundamentais da do teu tratamento, tá? Tempo de resistência, se existe bolha no teu tratamento, você consegue ver pelo gráfico da curva de impedância. Se existe trincas, falhas, cada tipo de defeito ele vai te dar um resultado no gráfico, tá? A parte mais complexa desse teste é realmente a interpretação do gráfico, porque é um teste que requer que o analista entenda muito de cálculo de gráfico de Nix e Bold. E esses dois gráficos, eles aplicam um pouco de limites e derivadas, então fica um pouco complexo a interpretação para quem não tem um bom domínio de cálculo. Mas a nível de laboratórios para controle, você já tem resultados pré-estipulados, gráficos prontos que você só vai comparar o gráfico que você recebeu com aquele. E você vai perceber que pelos desenhos da tua curva, você tem determinados defeitos no teu tratamento, tá? Outra coisa, vamos falar agora um pouquinho do teste de potencial de circuito aberto. Esse é um teste mais simples, você não aplica corrente, mas você usa um voltímetro, no qual você tem a peça, tem o eletrodo de referência, geralmente de platina, e você vai colocar a tua peça, você faz ela dentro do cloreto de sódio, e você vai medindo de 20 em 24 horas também o potencial de corrente elétrica que ela está gerando. Porque só vai, quando inicia a corrosão numa peça metálica, automaticamente é criado um potencial elétrico. Então, esse potencial faz com que ele possa ser medido. Então, é um teste mais simples. Também tem vários gráficos, mas são gráficos mais simples de se interpretar, tá? E ele é mais comum porque ele é mais rápido, tá? E são bem interessantes esses testes eletroquímicos em metais, principalmente em metais que sofreram algum tratamento protetivo, porque eles dão um norte para que você possa indicar a aplicabilidade deles. Um exemplo prático: você tem um material que vai ser exposto numa ponte, num viaduto. Pense a segurança que esse material vai ter que te dar, a garantia que você tem que dar sobre esse material. E são testes que vão garantir quanto tempo realmente a tua superfície vai durar com aquele tratamento, ou melhor dizendo, o quão eficaz é um sistema de pintura sobre um metal, um banho galvânico sobre esse metal. Então, existem vários fatores que esses dois testes controlam, tá? A nível de testes eletroquímicos, nós só vamos falar desses dois assim, porque existem alguns outros testes, mas eles acabam sendo um pouco mais complexos e a gente não tem muito tempo hábil para fazer esses testes. Gostaria de poder fazer algum na prática, mas é meio difícil agora, né? A princípio, quero ver se para a semana que vem eu marco um Zoom com vocês para fazer a revisão via Zoom. Então, daí vamos marcar um horário, todo mundo lá, né? Que as dúvidas vão ser tiradas diretamente aí, tá? Fique com Deus, se cuidam e qualquer coisa, entre em contato.